E o programa Rose Ortega está aqui na Assim. Eu vou conversar com o Leonardo Barreto e vai falar sobre as eleições 2014 num evento promovido pelo Sinduscon Seconce. Bom, primeiro é um prazer te receber aqui no programa. Eu que agradeço. Hoje vamos falar sobre eleições 2014. Por que você acha que deveria ocorrer uma mudança no sentido da eleição aqui no Brasil? Na verdade, as pessoas estão pedindo isso, né? Essa é uma eleição que começa em 2013 nas manifestações. São as manifestações que vão fazer desabar os índices de aprovação do governo e vão dar força para que novas alternativas se coloquem. Hoje o Brasil está completamente dividido, né? E existe um empate entre a alternância e a opção de continuidade, e o Brasil hoje se encontra numa encruzilhada, tendo que tomar uma decisão muito importante que vai refletir no desenvolvimento do país ao longo do tempo. Que seria a reforma. Isso, principalmente a reforma política. As pessoas hoje, elas têm uma demanda muito forte pela melhoria dos serviços, pelo aumento do respeito com o qual o governo e o Estado tratam as pessoas. E isso é uma agenda muito nova dentro do contexto histórico do nosso país. Eu sempre falo assim que o nosso país seria um país muito bom de se viver se não houvesse tanta corrupção. Por que é tão difícil combater assim a corrupção no Brasil? Bom, em primeiro lugar, porque existe uma cultura e uma aceitação histórica da corrupção. Mas isso é algo que está mudando muito rapidamente. O problema é que essas coisas elas avançam muito rápido na sociedade e avançam muito devagar no governo. Então existe essa sensação de descompasso de que a sociedade está lá na frente e o Estado está aqui atrás. E essa explica um pouco a tensão que existe por trás, né, dessas eleições. As pessoas querendo que o Estado, que o governo entre no compasso daquilo que as pessoas já vivenciam em termos de questões éticas, em termos de comportamento, né, em termos de uma lisura. Você acha que a gente pode ter uma surpresa nas eleições, com a morte do candidato Eduardo Campos? A Marina teve uma força muito grande. Você acha que a gente pode ter uma surpresa nesse cenário político? Não, hoje a eleição ela é completamente imprevisível, talvez seja a eleição mais imprevisível desde 1989, e a surpresa já está aí, né? É uma candidata que não estava no script, colocando questões que tanto Aécio Neves quanto Dilma achavam que não iam ter que discutir, que é a questão dos valores, né? E hoje a sociedade está em estado de tensão para ver o que vai acontecer em outubro. Você acha que a escolha dos ministros do Tribunal de Contas, se fosse feito pelo povo, a gente teria um reflexo diferente na nossa economia, na nossa política? Hoje, basicamente, as pessoas estão pedindo três coisas, né? A primeira coisa é que o governo tenha uma capacidade melhor de priorizar, né? Que ele saiba escolher melhor o que ele vai fazer primeiro, que ele tenha boas relações de custo-benefício, ou seja, que aproveite melhor o dinheiro público e que ele faça isso com muita transparência. E isso reflete um sentimento das pessoas de querer ter mais controle e mais transparência daquilo que o governo faz. Certamente medidas como essa, de promover a eleição via população, de ministros do Tribunal de Contas, de promotores, de juízes ou de conselhos nas cidades que controlem seus prefeitos, enfim, tudo isso é uma demanda sem volta e certamente vai ocasionar mudanças institucionais daqui para frente. Para a gente encerrar nosso bate-papo, você acha assim que o destino do Brasil, a partir de 2015, tem muito a ver com o resultado das eleições desse ano? Não tenho dúvida. Eu acho que essa é uma das eleições mais decisivas da nossa curta história, que começa em 1989, né, na prática de escolher presidentes, e não por conta de uma característica dos candidatos, mas pelo que a população colocou em jogo nesse processo eleitoral. Ela quer que o governo melhore sensivelmente a sua capacidade de priorizar e de ser sensível àquilo que a sociedade deseja. Então, independente de quem ser eleito, vai estar submetido a essa grande pressão da sociedade para que os políticos entrem em compasso com aquilo que ela quer. Torcer para que o povo saiba escolher bem agora nessa próxima eleição, né? Exatamente, que todos reflitam, pensem, usem os subsídios que estão à sua disposição e façam uma decisão raciocinada. E eu vou conversar agora com o Zé Maria, presidente do Sinduscon. Zé Maria, vocês trouxeram hoje o Leonardo Barreto, já deu para conversar um pouquinho com ele. Ele veio para falar sobre as eleições de 2014 e acho que também o que isso vai refletir na construção civil.
A ideia de trazer a figura do Leonardo é que nos dê essa expertise que ele tem, esse olhar crítico que ele tem em relação a questões de ordem política e comportamental e da eleição como um todo, em que essas discussões a gente já fala lá na CEBIC, na Brasília, mas que a gente possa trazer para um contexto nosso, da nossa realidade, ou seja, para que, enquanto empresário, a gente possa ter a possibilidade de ouvi-lo e talvez até tomar decisões que nos possam contribuir para que a gente, em função dos cenários que forem apontados aqui, dos viés que cada um dos candidatos se colocar para o nosso setor, quais são as propostas do ponto de vista na área do nosso setor, a gente possa com isso facilitar a nossa tomada de decisões. A gente percebe que a construção civil ela teve um ápice, ela vem crescendo e qualquer eleição, qualquer candidato que venha assumir ou que se a Dilma continue, dá um pouco de medo do que vai ser mudado, né? Na verdade, o setor já convive com a possibilidade de que vai ter que haver realmente uma mudança significativa no processo político e econômico. E que essas mudanças normalmente se traduzem em transições ou mudanças que sempre demandariam algum tempo de adaptação. Então, o nosso setor também vê isso tudo com uma certa preocupação. E por isso, talvez, que dependendo de cada forma que cada candidato se colocar no seu conteúdo, no seu contexto, do seu programa econômico, o setor da construção civil possa nos dar, talvez, uma sinalização mais rápida, que esse processo será menos moroso, ou, de repente, alguma coisa que nos dê a possibilidade que a gente vai passar por um processo aí mais demorado e que daí, sim, que as empresas têm que se posicionar no mercado, que as tomadas de decisões vão ter que ser muito mais difíceis em relação a todo esse processo. Eu vou conversar com o Marcos Mauro Moreira, presidente do Seconce. Hoje vocês estão trazendo o Leonardo Barreto para falar sobre as eleições de 2014. Eu acho que essas eleições nunca foram tão discutidas e tão apreensivas, não é, Marcos Mauro? Exatamente. O Leonardo, amigo nosso, ele participa conosco na Câmara Brasileira da Indústria da Construção em Brasília e faz análise desse cenário nacional, e ao longo desses anos ele vem direcionando o setor da construção civil, setor muito importante, e nós precisamos ter as diretrizes do próximo ano, da próxima gestão, na verdade do próximo quadriênio. Então é muito importante essa análise, não só para o setor da construção civil, mas para toda a atividade econômica.